Estamos seguindo na meditação da Bíblia em ordem cronológica. Nós estamos passando pelo livro de Amós, um profeta que esteve ali entre os reis de Israel e agora vem tentando chamar a atenção também para que eles pudessem se converter, abandonar as velhas atitudes, as prostituições espirituais que eles faziam, porque eles adoravam os outros deuses, e se voltar de fato, de verdade para Deus, para tentar evitar o pior, mas quase tudo em vão. Amós capítulo 6, vamos pedir antes de tudo a direção, antes da gente começar a ler. Ó Senhor, nós mais uma vez estamos meditando na Tua Palavra e que ela seja lâmpada para os nossos caminhos e luz para o nosso coração. Fala conosco, eu entrego nas Tuas mãos esses momentos que nós vamos ter em Tua presença. Graças a Deus. Amós, versículo 1, Amós 6, capítulo 6, versículo 1. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. O comentário diz: ai dos que vivem sossegados. O povo de Israel se sentia seguro em Samaria por ser uma cidade fortificada. Judá, por sua vez, possuía tranquilidade em Sião. Por esse motivo, o povo vivia de forma acomodada, imprudente, quanto à sua comunhão com Deus. Tanto Israel quanto Judá não acreditavam que poderiam sofrer algum mal, pois se apoiavam em sua prosperidade e em seu poder. As facilidades tendem a provocar relaxamento na fé e falsa sensação de segurança. Mas esse bem-estar é carnal e presunçoso, pois somente estão seguros aqueles que têm o Senhor Jesus como fundamento de sua vida e se submetem à sua direção. Salmos 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então essa falsa sensação vai guiá-los para o abismo. Então por isso o diabo ele inventou uma mentira para que todos pudessem cair nela, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, quando na verdade só Jesus pode levar a Deus. Ele é o único caminho. E o caminho que Jesus falou para quem quer segui-lo é tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir após ele. Então não tem como você querer desfrutar da vida eterna se você não fizer essa receita básica: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Então, quem segue Jesus vai na contramão desse mundo, vai sofrer perseguições, esse mundo vai se voltar contra, porque você está indo contra ele. Infelizmente, nem todos estão dispostos a pagar esse preço, No 2, passai a Caune e vede, e dali ide a grande Amate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou maior o seu termo do que o vosso termo? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do mal do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Se bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteiros, dos banqueteadores. O comentário diz: camas de marfim. O Todo-Poderoso condenou o modo extravagante como a elite de Israel vivia. A repreensão veio devido ao luxo descrito nos requintados móveis e artigos de suas casas e a forma ociosa com que os ricos passavam o tempo. Até a alimentação deles foi mencionada pelo Senhor, que via iguarias como cordeiros selecionados e bezerros cevados serem servidas nas mesas dos poderosos. No entanto, essa prosperidade não despertava neles generosidade nem misericórdia. Pelo contrário, eles ignoravam a pobreza daqueles que viviam à sua volta. Contudo, a justiça divina se manifestaria e os primeiros a serem levados ao cativeiro seriam os ricos
eles perderiam seus bens e seu conforto para viverem exilados na Assíria. Ali serviriam algum nobre, assim como eram servidos pelos pobres em sua terra. Então, quer dizer, a situação ia mudar, né? Eles estavam super confortáveis. Então, quando vinha o profeta falar que eles precisavam mudar a atitude deles, se voltar para Deus, mas para quê? Tá tudo bem. Sabe que até hoje o povo judeu, ele liga, né, a comunhão deles com Deus, se eles estão prosperando. Então, se eles têm dinheiro, se eles têm fartura, eles têm uma boa condição, né, um conforto, né, material, físico, então eles pensam que isso também é refletido porque Deus está abençoando eles. E eles esquecem que isso, as obras não querem dizer nada. Nós precisamos ser para Deus. É o que há dentro de nós. Quantos deles, por exemplo, traem, mentem, fazem maus negócios, buscam bruxaria, mas por eles estarem prosperando, na cabeça deles está tudo bem. No 8, jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que se numa casa ficarem 10 homens, morrerão. Quando o tio de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa e disser ao que estiver no mais interior da casa: está indo alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor ordena, e ferirá a casa grande de brechas e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais do nada, vós que dizeis: não é assim que por nossa própria força nós temos tornados poderosos? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, oprimir-vos-á desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto. Comentário do 14. Levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação. A Síria destruiria completamente Israel desde a entrada de Amate até o ribeiro do deserto, isto é, de norte a sul. Riquezas, prepotência, orgulho e posição seriam consumidos por cercos, batalhas, fogos e saques, e não sobraria nada mais, a não ser a vergonha para a nação. Espiritualmente não é assim? Para aqueles que morrem sem a salvação, a mesma coisa ocorre. Nenhum bem material, nenhuma conquista, nenhum título servirá para aqueles que morrem hoje. Quantos doutores, quantas pessoas riquíssimas estão morrendo hoje, mas sem a salvação da alma delas. Toda a riqueza, toda a glória, todo o luxo que elas viveram nesse mundo ficou para trás. Ela não levou nada com ela. E agora, se ela não valorizou a alma, né? Se ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a alma dela vai gritar no inferno. Quer dizer, enquanto ela aqui na terra teve um luxo, ela viveu confortavelmente, regaladamente como rico, né? Do rico Lázaro. Agora, no inferno, a alma dela está em tormentos. Então, não compensa. É melhor, por vezes, você sacrificar toda a sua vontade nesse mundo, mas ter a vida eterna do outro lado. Amós, capítulo 7. Senhor Deus, assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. O comentário diz: a primeira visão, gafanhotos. As pragas trazem terror para qualquer agricultor devido aos danos causados nas plantações. Em razão disso, o Senhor mostra ao profeta que gafanhotos seriam enviados para acabar com as colheitas de Israel. O objetivo divino era disciplinar o povo por ser agricultor. Amós sabia que não haveria tempo para lavrar no novo plantio e assim a falta de alimentos
levaria a nação a uma grande calamidade. Por isso, ele se compadeceu daquele povo rebelde, clamando a Deus por misericórdia. O Altíssimo atendeu a oração do profeta e desistiu de aplicar aquele julgamento. Tiago 5,16, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ele orou por aquele povo e Deus atendeu. Deus atende nossa oração, mas há outras que Deus vai permitir que nós passemos por lutas para que elas possam nos fazer voltar para Deus, né? No 4, assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. O comentário diz: a segunda visão, fogo. Novamente Deus mostra a Amós que entraria em juízo contra Israel por causa da rebeldia do povo. O fogo representa uma grande seca. Diante disso, muitos seriam mortos pela fome e pela sede. A devastação seria muito maior do que a primeira visão. No entanto, mais uma vez Amós intercedeu ao Eterno por misericórdia. O Senhor se compadeceu e não seguiu com a destruição que havia estabelecido. Seguindo agora para o 7. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava num muro, sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, nunca mais passarei por ele. O comentário diz: e tinha um prumo na sua mão. O prumo é uma ferramenta usada desde a antiguidade para verificar a estabilidade e a verticalidade de objetos e construções como muros. Por exemplo, o prumo de Deus é a sua palavra, alegoricamente. Ele usou esse instrumento para aplicar o quanto Israel estava fora da direção divina. O Senhor havia usado suas leis para edificar a nação e as usaria para julgá-la. Isso significa que aqueles que não passassem no teste do prumo de Deus, isto é, que estivessem desalinhados com a sua vontade, poderiam ser derrubados a fim de serem reconstruídos. Não só Israel, mas todos nós estamos sobre o prumo sagrado das Escrituras. Assim, qualquer deslize ou má inclinação pode nos levar à correção espiritual. Então é forte, né? Quer dizer, Deus tem tentado de todas as formas resgatar a atenção dessa nação para ele, mas ela continua perdida, né? Obstinada no erro. É quando a Bíblia fala sobre o coração duro, né? Não endureçais o vosso coração. Não endurecer o coração é não se manter teimoso, né? Fazendo o que é errado. No 9, mas os altos de Israel serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós, tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. O comentário diz: Amós tem conspirado contra ti. Amazias era um sacerdote, mas não um servo de Deus. Ele vivia acostumado às regalias e ao conforto que sua posição lhe garantia. Além disso, via em Amós e em suas mensagens uma ameaça. Por isso mentiu, dizendo que Amós conspirava contra o rei. Enquanto os sacerdotes, a exemplo de Amazias, ficavam em silêncio diante do pecado, o profeta Amós, com ousadia, tentava frear a caminhada desvairada do povo rumo à destruição. Com isso, era sempre afrontado. Veja que sempre haverá conflitos entre os verdadeiros e os falsos servos de Deus, devido ao incômodo que a verdade pode produzir. Então, esse homem aqui, Amazias, né, ele era, na verdade, usado pelo próprio diabo, né?
ele estava falando contra o servo de Deus, mas a nação não queria ouvir isso. É como hoje, por exemplo, você vai para uma reunião para você falar de prosperidade, de bênçãos, olha, Deus vai te abençoar, todo mundo quer ouvir isso, quer sair nas nuvens, mas não resolve os problemas. Mas quando vai um pastor que fala a verdade, que prega a verdade, que rasga o verbo, né? A verdade nua e crua, queira ou não queira, você ouve, mas aquelas palavras são cortantes e elas cortam o seu ser, mas levam você a uma conversão, leva você a uma mudança de atitude, de hábitos, e você se entrega a Deus. Então aquela pregação, ela realmente surtiu o efeito que Deus queria. Aí sim pode vir a palavra de bênção, porque você se converteu, né? Primeiro Deus quer mudar o interior do ser humano. Se ele não consegue mudar o interior, vai mudar o exterior. O 13, mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. O comentário diz, em Betel não profetizes mais. Havia uma ameaça velada nessas palavras de Amazias a Amós, pois o rei era idólatra, bem como a maioria dos líderes de Israel. Portanto, quando Amós falou contra os ídolos, se colocou em uma posição perigosa. Além disso, embora o profeta pertencesse ao reino de Judá, foi a Israel anunciar os erros dessa nação. Sem medo, ele obedeceu a ordem divina e repreendeu o povo. Essa é a postura do verdadeiro servo de Deus. Ele não prega o que é agradável aos ouvidos, e sim o que é justo. Por isso, muitos não o aceitam. Afinal, nem todos amam a verdade. Eles não quiseram ouvir, mais tarde, a casa deles será transformada em ruínas. No 14. E respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. O comentário diz, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Amós tinha uma origem simples. Ele destaca isso ao dizer que não procedia de uma ordem de profetas ou de uma família nobre. Com essas palavras, Amós enfatiza que não pregava por ter herdado o ofício ou por ter formação para tal. Ele deixou claro que não agia por si mesmo, pois a ideia de credenciá-lo para essa missão era divina. E aí vem a luta, né? As pessoas estavam lutando, na verdade, era contra Deus, não contra Amós. Amós, ele era apenas o veículo que Deus estava usando para falar para aquele povo se converter. No 15, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. O comentário diz, me tirou de seguir o rebanho. Assim como Davi, Amós foi escolhido quando estava de trás de um rebanho. Nascido ao sul de Judá, em uma pequena vila árida e pobre, o profeta vivia da agricultura e da pecuária. Portanto, não possuía nobre nascimento e não se vestia tão bem quanto um sacerdote. Ao contrário, era simples e rude. Porém, os olhos do Altíssimo passam por todos os lugares, até pelos mais remotos, para encontrar quem se coloca à sua disposição. Foi assim com esse profeta, que foi tirado de trás dos rebanhos para ser grandemente usado por Deus. Que isso encoraje você, que não se considera apto para ser um servo do Altíssimo. Quer dizer, ele não reunia as condições para ser um grande sacerdote, mas Deus chamou e era Deus quem estava usando ele. Deus quer usar você. Talvez você não se veja em condições para isso, mas quem capacita é Deus. 16. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A sentença foi dada para o profeta, né, que deveria falar a verdade, mas enganava, dizendo que estava tudo bem, para que ele pudesse se manter na vida boa que ele tinha. Bom, Amós não tinha uma vida nada fácil, mas Deus era com ele. Assim é com todos os servos. Não há vida fácil para o servo de Deus, mas há uma vida de muito gozo, prazer e alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo. Espero que você tenha isso também. Bom, gostou do conteúdo? Dá o seu gosto? Põe nos comentários o que Deus falou com você e não deixo de pedir para você compartilhar esse vídeo. Mande para quem você puder, tá bom? Fique bem.